This call is now being recorded. Good night, galera. Boa noite. Bem-vindos mais uma review. Agora começou. Agora foi, eu sei falar inglês. Gente, parabéns para vocês. É sério, parabéns. Palmas para vocês. Por que, professora? Você está dando parabéns. Seu aniversário hoje é de Paulo Filho. Porque, gente, é resistência. Vocês que estão aqui assistindo às aulas todas as noites, vocês são resistência. É vocês que estão assistindo também, que não seja aqui de noite, mas que esteja assistindo a aula gravada. É você mesmo que vai passar no Enem. Certo, gente? Não é fácil esse caminho, é um caminho difícil. Até chegar, novembro está em cima, pessoal. Está aí, ó, está na esquina novembro, está virando a esquina. Até chegar o dia da prova, o caminho ele é muito árduo. A gente tem que abrir mão de coisas legais, prazerosas, para você sentar realmente a sua bunda numa cadeira, baixar a cabeça e ler, estudar, exercitar de verdade. Galera, não é fácil não, mas é gratificante. É uma coisa que só vocês podem fazer por vocês mesmos. Ninguém pode chegar para vocês, pegue uma faculdade, pegue o seu sonho nas suas mãos. Quem tem que correr atrás é você. Então, parabéns para vocês que estão aqui hoje, que todo dia está revendo os vídeos, estudando, exercitando, porque o grande dia está chegando e você vai passar, pode ter certeza. E vocês vão estar já fazendo mensagens aí de agradecimento, agradecendo a Deus, agradecendo os pais de vocês pela luta, por manter vocês no cursinho, que não é fácil. Em época de pandemia, pessoal, a gente está vivendo coisas que a gente nunca imaginou. Já estaremos voltando, vacinados, graças a Deus. E é isso aí, bora para frente. Hoje nós vamos aprender um assunto aqui de biologia, que é um assunto que uma galerinha gosta de dizer que é difícil. Ele não é difícil, é um assunto que... Nenhum assunto é difícil quando a gente se disponibiliza a estudar ele, a entender ele, tá? Então, hoje eu trouxe uma forma bem didática, realmente, de vocês entenderem, porque eu trouxe o objetivo claro. O que é que vocês têm que saber de sistemática biológica? Primeiro, o que é que serve a sistemática biológica? Pessoal, a biologia, vocês sabem que estuda os seres vivos. Vocês sabem que existe milhares de espécies de seres vivos diferentes. E como é que é organizado esses seres vivos? Como é que é organizado? Como é que eu sei que esse tem que estar no grupo tal? Como é que eu sei que esse tem que estar no grupo tal? Isso é difícil. Isso é difícil pra caramba. Porque existem seres vivos das mais diferentes formas. Existem seres unicelulares, formados por apenas uma célula. Existem seres multicelulares. Existem plantas. Existem 5 reinos. Das plantas, procariontes, protistas, fungos, animais. Existem 5 reinos. E como é que organiza, professora, essa bagaça toda, essa coisa louca toda? Como é que organiza? Então, existe uma área da biologia chamada de sistemática biológica. E a sistemática ela é dividida em 2 pontinhos. A taxonomia. O objetivo da taxonomia é exatamente identificar o ser vivo, dar um nome a ele e classificar ele. Então, quando você descobre um ser vivo novo, a primeira coisa que o cientista tem que fazer é identificar. Mas aí ele é o quê? Será que ele é um animal? Será que ele é um fungo? Será que ele é uma planta? E como é que o cientista faz isso? Ele utiliza características, tá certo? Há muito tempo atrás, os seres vivos eles eram organizados de acordo com a característica externa do corpo. Tá bom? Ou seja, só aparência por fora. Hoje em dia, graças à genética molecular, graças aos estudos mais avançados de anatomia, as partes internas do ser vivo ela é analisada, o DNA do ser vivo ele é analisado, e dessa forma a gente consegue distinguir ele, se ele é um animal, se ele é uma planta, se ele é um procarionte, se ele é um protista, um fungo, tá? Então, a taxonomia é uma parte da sistemática biológica que tem a função de identificar o ser, tá bom? Vocês vão fazendo as anotações de vocês. Tem a função de dar um nome para o ser. Se vocês um dia descobrirem um ser vivo novo, vocês podem até colocar o nome de vocês. Isso é legal, isso pode ser feito, tá? Uma homenagem a alguém, vocês podem também homenagear.
e classificar ele, dizer o que ele é, se ele é uma planta, um animal, é um fungo, é um protista, etc, tá bom? E levando em consideração o parentesco, isso aqui é muito importante, por quê? Aqui, o Enem quer de vocês nesse assunto que vocês entendam que todo ser vivo ele tem um parentesco, tá certo? Que nós, todos os seres vivos que existem, eles têm um parente em comum, ou seja, eles têm o mesmo ancestral comum. Então, de acordo com a ciência, com a biologia, todo ser vivo ele tem um ancestral comum. Sabe o que é uma árvore genealógica? Sabe? Que tem lá, tem você, tem seus pais, seus avós, tataravós, pronto. Aqui dentro da sistemática, a gente vai ver a filogenia e ela monta, é como se fosse a árvore genealógica dos seres vivos. Só que a gente chama de cladograma, tá certo? Ou filogenia, a gente chama, qual é a filogenia evolutiva do ser vivo? Mostrando que todo ser vivo, ele tem um parentesco. Tá certo? Eu vou mostrar isso e ao decorrer da aula vocês vão entender isso bem legal. Qualquer dúvida podem perguntar. Hoje é uma coisa mais teórica, tá? Então prestem bem atenção, que não deixa de ser bom. Por que que a taxonomia ela é importante? Veja, existem, aqui nós temos aqui 4.000, nós temos aqui, o planeta existe quase 4.000 idiomas diferentes, só um exemplo aqui, e a taxonomia, ela tem que encontrar um ser vivo, ela tem que nomear de acordo que qualquer idioma saiba que esse ser é o mesmo. Em qualquer idioma, esse ser é aquele ser, tá? Então, a taxonomia, ela tem esse trabalho ainda para se preocupar. Sem falar que a quantidade de ser vivo que existe, ela ainda tem que fazer ele numa língua que todo mundo entenda. Então, aqui, na biologia, qual é a língua que usa padrão? É o latim, a gente usa o latim. Então, o nome dos seres vivos, a gente chama o nome científico dos seres vivos, ele é dado em latim, exatamente para isso, para ser universal, tá certo? Aqui eu tenho um exemplo do Canis familiaris, que aqui é o nosso cachorro doméstico, tá? Que ele está em latim, e esse Canis familiaris, seja lá em qual idioma for do planeta Terra, se chegar lá e falar Canis familiaris, se a pessoa estuda biologia, ela vai saber que é o cão doméstico, tá? Então, graças ao estudo da taxonomia, isso facilitou bastante o estudo da biologia, porque a gente consegue, chegou lá, canis familiares, a gente sabe que é o cachorro doméstico, a gente sabe que ele é um mamífero, a gente sabe qual é o gênero dele, a gente sabe qual é a família dele, o filho dele, etc. Tá certo? Isso é muito legal, facilita muito o estudo, tá? E o que é taxon? O nome taxon, ele é utilizado para qualquer grupamento. Então, quando eu vou grupar aqui, eu pego um grupo de animais, eu digo que ele é um taxo, a gente chama de taxo. Esse grupo de animal aqui a gente chama um taxo. E a gente utiliza algum critério para classificar. Eu quero um grupo de animais só que possuem pelos. Então, eu tenho um taxo dos animais que possuem pelo, tá? É só uma nomenclatura biológica que a gente utiliza. Taxon é qualquer grupo de organismo de acordo com algum critério que a gente utiliza, tá? Olhem para cá, isso aqui é um cladograma. É como se fosse a árvorezinha genealógica que eu acabei de falar. Se vocês olharem aqui, o que é que todos eles têm em comum? Olha para esses animais, liguem aí ou então falem aqui no chat. O que é que todos eles têm em comum? Analisem aí, vão, para mim, por favor. O pelo? São carnívoros. Carnívoros, o que mais? Olha só, um monte de táxon saindo. Já saiu um grupamento que a gente chama de mamíferos. Mamíferos, carnívoros, pelos, o que mais? O que mais? Eu não entendi. O último que falou. Terrestres também, outro grupo, legal. O que mais? O que mais? Analisem eles direitinho, olhem mais para eles. Mamíferos, talvez? Mamíferos, sim, também. Olhem mais. Eu poderia dizer que eles são tetrápodes, eles possuem 4 patas? Não poderia? Poderia. Poderia dizer que eles têm os caninos, os dentes caninos, todos eles possuem? Pronto, amanhã está dando aula. Vá brincar um pouquinho, vou já. Já, meu amor. O que mais? Vamos lá, todos têm cauda, não é assim? Então, eu poderia aqui, sentada a noite toda, e a gente olhando para esses 5 animais, e a gente fala um monte de semelhanças entre eles. Então, olhem só aqui. Aqui é o cladograma, a gente chama isso aqui de cladograma. Lá na frente eu vou falar mais na aula hoje, tá? Então, o cladograma, ele conta a história, tá? Através do cladograma aqui, ó, eu vou descendo nele, tem uma história de características que foram surgindo para dar origem a esses animais que estão aqui, tá? Modificações que foram surgindo e eles foram evoluindo. Então, no decorrer da aula aqui, eu vou explicar para vocês bem direitinho, tá?
Então, vejam só. Quem foi Linneu? Linneuzinho, Carl von Linneu, mais conhecido, foi um médico botânico, biólogo, o cara era tudo na vida, coluna vertebral, correto, aí colocou aqui que são animais cordados, possuem coluna vertebral, beleza. Então, Linneu, ele lançou um livro que é chamado de Sistema Natural, e ele colocou, e foi ele quem criou os princípios básicos de classificação biológica, e ele fez o seguinte: ele estabeleceu o que é uma espécie, lá no livro dele, ele também fez esse estabelecimento, o que seria uma espécie. A espécie seria a base do sistema de classificação dele. Ele dividiu os grupos taxonômicos em reino, classe, ordem, gênero e espécie. Então, hoje tem mais, tá? Linneu colocou só esses, hoje tem mais. Ele também começou a usar as palavras em latim e ele também estabeleceu uma nomenclatura binominal, ou seja, cada nome científico de todo e qualquer ser vivo teria que ser 2 nomes, tá? Linneu lançou essas regras para poder classificar os seres vivos. E usando essas regras de Linneu, hoje nós temos uma mais atualizada, tá? Então, prestem bem atenção. Então, todo e qualquer ser vivo, ele tem que ser classificado de acordo com essas categorias aqui, as categorias atuais. E o que são essas categorias atuais? A gente chama o seguinte, ela é rato frito com orégano fica gostoso, experimente. Repitam comigo. Rato frito com orégano fica gostoso, experimente. Todo mundo repita. Rato frito com orégano fica gostoso, experimente. Professora, que coisa estranha. Isso é um bizu, para vocês não esquecerem a ordem correta das categorias. Vejam só. R de rato. R é o reino. Frito é filo, reino, filo. Vamos lá, com classe, o Czinho aqui. Vejam que está grifadinho de negrito, orégano é a ordem. Vejam que legal a biologia, né, gente? Tem que decorar isso aqui, tem que saber. Ordem. Fica é a família, gostoso é o gênero e experimente é a espécie. Então, esse é o sistema de classificação atual que a gente utiliza. Espécie, gênero, de baixo para cima. Espécie, gênero, família, ordem, classe, filo ou divisão. Filo para animais, divisão para as plantas. Reino, que é o último, tá? Então, nós temos apenas 5 reinos de seres vivos. E dentro do reino, eu tenho o quê? Vários filos. Dentro do filo, gente, eu tenho várias classes. Dentro da classe, várias ordens. Dentro das ordens, várias famílias. Dentro das famílias, vários gêneros. E dentro do gênero, a espécie. Tá bom? Olha que legal. Tá aqui, é bem organizadinho. Eu deixei aqui para vocês, Espécie. Agora, o que é uma espécie? O conceito de espécie, vocês têm que saber, tá bom? Alguém quer fazer pergunta? Se quiser, gente, fica à vontade, tá? Prestem atenção aqui no conceito de espécie. Alguém quer fazer pergunta? Fala, Helene. Eu só não sei se vem ao caso aqui. Pode falar. Ontem eu estava dando aula ao meu primo sobre esse conteúdo aí. Aí eu pesquisando, aí eu queria só se você me desse uma breve explicação do que seria a classificação de Aristóteles dos seres com sangue vermelho e animais com sangue de qualquer outra cor. Pronto. Essa classificação de Aristóteles, a gente foge bastante aqui da aula, tá? A gente vai fugir um pouquinho. Por quê? Porque o sistema de classificação de Aristóteles, ele foi já ultrapassado. Esse aqui é o atual, entendeu? Esse aqui é o atual. Então, esse aqui é o que vai cair realmente no Enem, tá certo? E ele dividia assim, ele dividia mais os animais em animais voadores, animais terrestres, animais aquáticos, ele fazia esse sistema. E veja só que interessante. Existem animais que voam que são extremamente diferentes e que não podem ficar no mesmo grupo, como um morcego e uma ave, por exemplo. A ave tem penas, o morcego tem pelos, a ave é uma ave, o morcego é um mamífero, tá entendendo? Então, o sistema dele era um sistema que ele não tinha conhecimento, naquela época também faz muito tempo, não tinha um conhecimento, tá? Então, esses aqui são os mais atuais, tá certo? Realmente é o que a gente tem que pegar aqui. Agora, se você quiser, depois da aula, me chame no grupinho, pode me chamar, me chame no privado, que eu falo para você. Tá certo? Se você quiser ter mais conhecimento, até dar uma pesquisada, tá bom? Tá bom? Agora, porque esse daqui é o que cai no Enem, o que vai cair, tá certo? É o assunto que cai, tá bom? Beleza? Me procure lá, me chame lá no grupo, tá certo? Certo. Vejam aqui.
Vocês têm que saber o que é espécie, o conceito de espécie. Então, prestem bem atenção. O que é uma espécie? Então, espécie é aquele conjunto de indivíduos que eles são bem semelhantes entre si e que eles cruzam naturalmente e geram descendentes férteis. Então, os animais que eles cruzam entre si e conseguem gerar descendentes férteis, eles são da mesma espécie, tá bom? Não esqueçam disso. Nós temos alguns exemplos aqui que, por exemplo, se o cavalo cruzar com a jumenta, né? Pode acontecer? Pode. Eles são espécies diferentes. Eles podem cruzar? Pode. A jumenta engravida? Engravida. Ela dá um filhote que é o burro e o burro é infértil, ele é estéril. Olha que interessante, olha como a biologia é interessante. Então, acontece na natureza de alguns grupos de espécies diferentes cruzarem, mas os filhos não nascem férteis. E isso eu chamo de assinatura de Deus. Por quê? Porque o DNA ele é tão específico, os genes são tão específicos, a quantidade de cromossomo de cada ser vivo ela é única, ela é tão específica, que não tem como um homem cruzar um porco e nascer filho. Porque a quantidade de cromossomo do homem é diferente da quantidade de cromossomo do porco. O esperma do homem não vai conseguir, tá certo? Gerar um descendente, um filhote. Vocês estão entendendo, pessoal? Por quê? Porque a gente vê muita besteira na televisão, sensacionalista. Nasceu um borrego com a cara do homem. O cara foi lá, teve relação com a cabra e nasceu um cabrito com a cara do homem. Não, isso acontece do filhote nascer com anomalia genética e nascer com a aparência diferente. Aí o povo diz logo que de humano existe. Por quê? Porque a biologia ela é tão perfeita, Deus foi tão perfeito na hora de criar isso, que criou quantidade de cromossomos diferentes. Entendeu? A anatomia é diferente. Então, não, o homem pode até ter relação com o animal, mas não vai engravidar do animal, não. Tá certo, gente? Tá bom? Então, isso é uma assinatura, eu costumo dizer que isso é uma assinatura de Deus, tá? Porque senão era cheio de coisa absurda, as jumentinhas tudo grávida e aparecendo cara de fulano em cara de cicraninho, né? Isso não acontece por causa dos cromossomos serem diferentes, tá? Então, dentro da biologia, se você tem duas espécies de... Professor. Pode falar. Professor, Pode falar. por que a mulher é estéril? Porque a mulher é estéril? Sim. Porque o cavalo e a jumenta são espécies diferentes. Por isso. Se são espécies diferentes, se cruzar, ter filhotes, que a maioria nem tem filhotes, mas se tiver filhotes, os filhotes serão inférteis. Por isso, porque a quantidade de cromossomo do cavalo é diferente da quantidade de cromossomo da jumenta. Então, não tem como os filhotes nascer férteis. Aconteceu um caso raríssimo, não sei aonde, que nasceu uma burra fértil, uma burra que engravidou. Isso é muito raro, porque tem que ser uma mutação cromossômica, ou seja, tem que acontecer um erro genético nesse indivíduo para que ele seja fértil. Não é natural, tá certo? Isso é bem diferente. Aí disse assim, um tubarão com rosto, não foi? Eu vi isso do tubarão também. De um porco. É porque a espécie do tubarão é tão feia, foi descoberta agora, é recente, ela vai ser classificada utilizando esses termos aqui de Linneu, tá bom? Aí o povo diz que parece com um porco. O povo adora dizer, a imprensa adora dizer, quem não tem um conhecimento da biologia, é que nem um gato, uma vez que o gato nasceu lá aleijado das patas, disseram que era mistura de um gato com um coelho. Mas não tem como isso acontecer. Agora vocês sabem por quê, né? Tem que é um maus trato, é terrível isso. Infelizmente, a gente vive num mundo que existem essas coisas. Aconteceu num zoológico também, um caso do ligre. Vocês já ouviram falar? O leão cruzou com a tigresa lá e nasceu o filhote. Aí chamam ligre. Isso acontece só em cativeiro, na natureza não acontece. Mas também os filhotes são inférteis, tá bom? Então, não esquece aí. Rato frito com orégano fica gostoso, experimente, tá? E se as espécies cruzam naturalmente, é porque são da mesma espécie. Foi só para mim que travou. Tá travando, gente. Vejam aí, respondam aí para mim. Para mim também. Deu um bugzinho, então. Eu vou repetir o finalzinho. Já tá prestando ou travou? Ou tá travado? E aí, galera?
Voltou? Tá bom agora? Pronto, só para terminar. E aí, galera, todo mundo aí, voltou? Pronto. Só para terminar essa parte. Rato frito com orégano fica gostoso, experimente, tá? E se espécies diferentes cruzarem, gerarem descendentes férteis, é porque é da mesma espécie ainda, tá? Não esquece isso. Próximo. Questãozinha do Enem 2013. Prestem atenção, tá bom? Lobos da espécie Canis laicon, do leste dos Estados Unidos, estão intercruzando com coiotes, os Canis latrans. Além disso, indivíduos presentes na borda oeste da área de distribuição de C. laicon, de Canis laicon, estão se acasalando também com lobos cinzentos, o Canis lupus, tá? Todos esses cruzamentos têm gerado descendentes férteis. Nós temos 3 espécies cruzando aqui, né? Ó, Canis laicon, cruzando com Canis latrans e cruzando com Canis lupus. E a questão disse que eles têm gerado descendentes férteis, que o cruzamento entre essas espécies diferentes tem gerado descendentes férteis. Vamos agora aqui para o comando da questão, vejam só. Os animais descritos foram classificados como espécies distintas no século XVIII. Então, no século XVIII, eles foram classificados como espécies diferentes. No entanto, aplicando-se o conceito biológico de espécie proposto por Ernest Mayr em 1942 e ainda muito usado hoje em dia. Esse fato se confirma porque... Vamos lá. Por que esse fato se confirma aqui? A gente utilizando aqui o conceito biológico de espécie. Por que eles estão gerando descendentes férteis? Por quê? Eles são da mesma espécies diferentes. Vamos analisar as questões, prestem atenção. A letra A diz o seguinte, a letra A diz que esses animais, eles são morfologicamente muito parecidos. A letra B diz o seguinte, que o fluxo gênico entre as 3 populações é mantido. C, apresentam nichos ecológicos muito parecidos. D, todos têm o mesmo ancestral comum. E E, pertencem ao mesmo gênero. Por que vocês acham? Primeiro, me respondam. Vocês, sabendo agora o conceito de espécie, vocês acham que eles são da mesma espécie ou espécies diferentes, gente? Me respondam aqui, ou aí no chat ou aqui mesmo. Vocês acham que esses 3 espécies que foram tratados como 3 espécies de lobos diferentes, vocês acham que eles são da mesma espécie ou são de espécies diferentes? O que é que vocês acham? E aí, galera? Ninguém vai se pronunciar? Da mesma espécie. Por que é da mesma espécie? Aqui na questão está dizendo que lá no século XVIII eles foram declarados como espécie distinta, né? Mas se eles estão cruzando e está gerando filhotes férteis, então eles não são de espécies diferentes. Eles são da mesma espécie. Agora vamos aqui procurar a alternativa que prove isso. Qual é a alternativa que prova que eles são da mesma espécie? A letra A está dizendo porque eles são muito parecidos. Será que pelo fato deles serem muito parecidos, isso faz com que eles gerem descendentes férteis? Vamos lá. B, fluxo gênico. Ah, professora, eu não sei o que é fluxo gênico. Gente, ó. Vamos lá, gênico vem de gene. O gene está no DNA. Fluxo gênico significa dizer que os genes de um fluxo, eles estão fluindo. Como é que eu posso dizer? Do ancestral para o descendente. Eles estão fluindo via reprodução. Os pais se reproduzem e mandam o gene para o filho. Isso é fluxo gênico, tá? O que é um fluxo gênico? É quando os organismos se reproduzem e passam os seus genes para os filhos. Então, isso é fluxo gênico. A letra B diz que o fluxo gênico entre as 3 populações é mantido, ou seja, eles estão trocando genes através da reprodução. Está acontecendo isso, gente? Eles estão fazendo isso? Hein? Me confirme se eles estão fazendo a letra B. Se o fluxo gênico está sendo mantido, eles estão gerando descendentes férteis e esses descendentes estão cruzando e tendo outros filhos, porque se isso estiver acontecendo, o fluxo gênico sim está mantido, tá? Então a letra B está correta. É a alternativa correta a letra B. O fluxo gênico entre as 3 populações é mantida. É mantida a partir de quê? Da reprodução, disso aqui, ó, do cruzamento. Ó.
cruzamento entre os três gera descendentes férteis. Então, isso mantém o fluxo gênico. É o fluxo gênico que gera evolução, tá certo? É o fluxo gênico que faz com que as espécies evoluam. E eu vou já falar de evolução. Ó, aí essa aqui, o que é nicho ecológico? Nicho ecológico, gente, é o modo de vida. Isso aqui é um conceito de ecologia, a gente ainda vai estudar isso. Mas o nicho ecológico é como os seres vivos vivem, como eles caçam, se reproduzem, dormem. Então, não tem nada a ver o nicho ecológico aqui com a manutenção da reprodução deles, tá? Todos têm o mesmo ancestral comum. Realmente todos eles têm o mesmo ancestral comum, mas isso também não determina que eles sejam, tá? Não é um fator para determinar que eles sejam da mesma espécie. E pertencem ao mesmo gênero? Sim, eles pertencem ao mesmo gênero. A letra E não está errada. Tá? Mas é aquela letra que geralmente as pessoas marcam errado, como eu vi que algumas pessoas colocaram aqui. A letra E está certa? Ah, tá certa a letra E. Veja, olha, tá na cara. Veja, ó, tudinho aqui é do mesmo gênero, só pode ser a letra E, vou marcar. Mas aí o que é que a gente vai fazer? Vai fazer aquela perguntinha. Pertencer ao mesmo gênero garante que eles sejam da mesma espécie? Não garante, tá, gente? Não garante. Garante que eles se reproduzem e tenham filhos férteis? Não garante, tá? Só garante o quê? O fluxo gênico. Se tiver fluxo gênico, significa que eles são da mesma espécie. Alternativa correta, letra B, tá bom? Olha aqui o exemplo aqui de Linneu, para as regras que Linneu utilizou para produzir os nomes científicos, tá certo? Nomear cientificamente os seres vivos. Quem quer falar? Pode falar, Maria. Depois você pode falar sobre zoofilia, porque foi na hora que travou. Zoofilia é uma prática de relação sexual com animais. A zoofilia ela é crime, tá? Então, a gente tem que denunciar. É uma coisa que a gente fala que tem muito tabu, as pessoas têm tanta vergonha, que é tão ridículo, é tão vergonhoso, que as pessoas elas não gostam nem de falar. Mas, infelizmente, existe, sim, pessoas que fazem prática, utilizam animais para prática sexual. É crime, é crime. Se você falar com seu avô, com uma pessoa mais antiga, eles vão até falar que naquela época era muito comum, certo? Mas hoje é crime, tá? E tem que denunciar. Então, a gente não pode aceitar. O que é errado, não pode aceitar. A gente tem que denunciar e acabou, tá certo? Maus trato, né, gente? É maus trato com o animal. A gente sabe que as leis, elas estão bem mais, cada vez mais, ainda bem, dura com maus trato, contra os maus tratos contra animais, então a gente tem realmente que denunciar, tá bom? Então, Linneu utiliza algumas regrinhas para classificar, classificar e nomear os animais utilizando o nome científico. Então, aqui as regrinhas básicas, preste atenção, porque caso vocês um dia encontrem uma espécie nova, vocês vão classificá-la, vão dar um nome utilizando isso aqui. Então, vejam só. Para Linneu, ele diz o seguinte, que todo nome científico, ele tem que possuir duas palavras, tá? Primeira regrinha, ele tem que vir em latim, tá bom? Depois, eles têm que ter duas palavrinhas, tá certo? Como aqui, ó, Panthera onca, que é a nossa panterinha, nossa oncinha linda aqui, brasileirinha, ó. A primeira letra do primeiro nome, ela tem que ser maiúscula, é regrinha, tá certo? A segunda letra, a primeira letra do segundo nome, ela vem minúscula, tá certo? A primeira letra da palavra do nome deve ser maiúsculo e as demais minúsculas. Aqui é outra regrinha. Ela também tem que vir grifada diferente, tá certo? Tem que vir negrito, por exemplo, ou itálico também nos textos. Alguém mais quer falar? Eu ouvi um blim-blãozinho aí. Fiquem à vontade, tá certo? Então, aqui são algumas características, só algumas regrinhas que é utilizado na hora de classificar os animais, tá certo? Sim, o primeiro nome, ó, é o do gênero, tá bom? O primeiro nome tem que ser o do gênero que ele pertence, que o animal pertence. A nossa onça pertence ao gênero Panthera. E onca é o epitélio específico, ó, é o epitélio específico, tá bom? Crime perante o homem e da Deus também, com certeza, tá? Tá falando ainda da zoofilia. E o segundo nome a gente chama epitélio específico. O epitélio específico é o que certo? O que designa a espécie do animal, tá certo? É específico, só esse animalzinho aqui possui a espécie onca, tá? Só pertence a ele, só pertence a essa nossa oncinha bonitinha, tá certo, gente? Agora se liguem aqui, vou fazer uma perguntinha para vocês, prestem bem atenção, para vocês entenderem, para eu ver o que é que vocês entendem de evolução, presta atenção.
Vocês acham que as espécies que existem, elas são estáticas ou elas se modificam ao longo do tempo? Estática significa dizer, gente, que não mudam, que não aparecem características novas, tá certo? O que é que vocês acham? Vocês acham que as espécies elas são estáticas ou elas mudam no decorrer do Elas mudam. Elas mudam. Mudam, pronto. Então, primeiro passo para a gente entender evolução é a gente entender que as espécies mudam. Lembrando que a gente está falando aqui de acordo com a ciência, tá? A gente está falando de acordo com a ciência. Ah, mas eu acredito na Bíblia. Tudo bem, não tem problema. Só que lá no Enem não vai perguntar o que você acredita. O Enem vai perguntar de acordo com a ciência, tá? Então, a gente está falando de acordo com a ciência. Então, de acordo com a ciência, as espécies, elas mudam ao longo do tempo. E essa mudança, ela é armazenada dentro de quê? Dentro do nosso DNA, tá, gente? O nosso DNA, que é a nossa molécula da hereditariedade, ela guarda todas as nossas características. O DNA tem segmentos que são chamados de gene, tá certo? Cada gene, ele tem a receita para a produção de uma proteína e isso é dessa forma que nascem as nossas características, tá? Tem um cabelo cacheadinho, existe lá no DNA um gene que seu cabelo vai ter pontos de sulfeto, então seu cabelo será cacheado. Tem o olho verde, existe lá no seu DNA 4 genes para cor. Você só tem um gene dominante, então seu olho vai ser verde, o resto. Se você tem os 4 genes dominantes, seu olho vai ser preto. Se você tem 3, seu olho vai ser castanho claro. Se você tem 2, seu olho vai ser mais claro. Se você não tem nenhum, seu olho vai ser verde. Ou se você não tem nenhum gene para cor, você vai ser albino. Olha que interessante. A gente vai estudar genética, vocês vão entender isso, tá? Então, evolução. O que é evolução? Evolução é a mudança das características hereditárias, ou seja, acontecem mudanças nessas características hereditárias do DNA das pessoas e essas mudanças, elas são passadas de uma geração para outra quando os seres se reproduzem. E essas mudanças ao longo do tempo é que faz com que as espécies elas se adaptem à mudança do ambiente. Faz com que a espécie evolua. Um exemplo que a gente não é estático, o ser humano. Quanto maior variabilidade, melhor para a espécie. Variabilidade, gente, são formas da mesma espécie, é a mesma espécie, mas ela possui variações. Ela não é igual. E a variação é bom. Por quê? Porque quanto mais variação, mais característica diferente, mais chance dessa espécie sobreviver. Não esqueçam disso. Isso para a biologia é magnífico. Quanto maior variabilidade genética, mais chance da espécie sobreviver a uma doença, a uma praga, a um aquecimento global, a um desastre natural. Tá? Por quê? Porque desastre, doença, seleciona os mais aptos, não é o mais forte, é os mais aptos, tá? Então, com certeza, existe aqui, a gente viveu uma pandemia, muita gente morreu, muita gente sobreviveu, muita gente não sentiu nada com esse vírus, teve gente que morreu em 24 horas. A doença, ela selecionou os mais aptos, aquele que possui o corpo mais forte sobreviveu. Isso é evolução acontecendo diante dos nossos olhos. A gente está vendo isso acontecer. A ciência ainda não consegue explicar o porquê que tem gente que não consegue ser forte o suficiente contra esse vírus. Isso é incrível. Isso deixa a gente sem dormir. Tem noite que eu fico maquinando na minha cabeça. Eu não estou acreditando que eu estou vivenciando isso, coisa que eu só estudei na faculdade. E eu estou vivenciando, eu estou vendo a evolução acontecer. E a espécie humana, ela tem que entender que quanto maior variabilidade, melhor. Então, se existe, você olha a espécie humana, hoje em dia é errado falar raça, não existe a raça tal, isso é errado. A gente não pode mais falar isso hoje, tá? É tudo espécie humana, todos são homo sapiens. Seja nós aqui, seja alguém no Canadá, seja lá na África, seja no Japão, tudo é espécie humana, nós somos da mesma espécie, com variações. Por isso que tem cores diferentes, tem pele diferente, cabelo diferente, aspecto diferente. Isso é maravilhoso. A gente tem que entender que isso biologicamente é incrível, tá? Quanto maior diversidade, melhor, tá? Diferença é bom, tá? Para a biologia, para tudo. Diferença é bom e respeito é maravilhoso. A gente tem que respeitar também, tá? Então, a biologia, ela quer que vocês entendam, tá? Que evolução é uma mudança que acontece no DNA,
dos seres vivos, e essa mudança passa de uma geração para outra. E essa mudança é o que vai fazer com que essa população, ao longo do tempo, ela se adapte, ela mude, ela se adapte às novas condições do ambiente, tá bom? Isso é incrível, tá? Então, a biologia, ela quer que vocês entendam que dentro da evolução, dentro da sistemática, existe uma área chamada filogenia também, tá? Além da taxonomia, que classifica os seres, a filogenia, ela conta a história evolutiva dos seres vivos. A filogenia, gente, ela se encarrega em dizer quem é o nosso parente mais próximo. O ser humano, aí tem gente que fala assim, a gente evoluiu do macaco. Gente, pelo amor de Deus, a gente não evoluiu do macaco. Nós temos um parente próximo, nós, os chimpanzés, o parente mais próximo do ser humano, o primata mais próximo são os chimpanzés. Por quê? Porque a gente tem o mesmo ancestral comum. A gente não evoluiu do macaco. O macaco não cresceu e deu origem ao ser humano. A gente vai ver isso lá em evolução, tá? Mas nós compartilhamos o mesmo ancestral, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Henrique disse o seguinte: segundo a ciência, a humanidade tem alguns milhões de anos, mas segundo a Bíblia, a humanidade tem 6.000 anos. É controvérsia medonha. Não tem como saber. A ciência é uma estimativa, a Bíblia é outra. Então, eu não vou dizer que nenhum está errado, nenhum está certo, nenhum está errado. Não tem como saber. Eu acho que o nosso fim está próximo, eu só acho isso, porque o que a gente está vendo aí de aquecimento global, até uma ameaça de tsunami chegou hoje no Brasil que a gente nunca teve. Então, eu só acho que o fim está próximo. A gente está caminhando para uma extinção em massa. Isso é verdade. Pessoal, não brinque. Os recursos estão se esgotando. A gente está vendo acontecer diante dos nossos olhos. Eu não acredito que tenha mais 6.000 anos para frente, não. Eu não dou nem 1.000 anos para a raça humana ficar extinta. Para quem é religioso e acredita que Jesus vai vir aqui e também descer, eu digo que não demora tudo isso, não, tá? Porque a boca está quente. O clima tá maluco. Mais um pouquinho assim, meio grau, acaba tudo isso aqui, gente, sem brincadeira nenhuma, tá bom? Vamos lá, de novo. Filogenia, ela conta essa história evolutiva de como as espécies evoluem. Então, vejam só o que é que a filogenia usa, vejam só. Ela usa duas coisinhas que vocês têm que saber, que é a anagênese, tá? A anagênese é a própria história evolutiva, tá certo? É a historinha de como aquela determinada espécie evoluiu, tá? E a cladogênese, tá? Então, eu vou explicar a diferença deles dois para vocês entenderem o que é um cladograma. Então, preste atenção. Aqui, vamos lá. A anagênese, ela representa a evolução das características que surgem ou se modificam, tá? Ou seja, a anagênese, ela conta todas as características que surgiu na população até dar origem a uma nova, tá certo? A filogenia, a anagênese, ela conta toda uma história evolutiva. Já a cladogênese, ela conta uma desgraça. Cladogênese se lembra de desgraça. Foi alguma ruptura, alguma desgraça, algum meteoro, algum aquecimento global, alguma erupção vulcânica que aconteceu, que fez com que determinada população de ser vivo se afastasse uma da outra, tá? Vou contar aqui no exemplo do caracol, presta atenção. Aqui eu tenho uma população A, prestem atenção, olha para cá. Aqui eu tenho a população A vivendo aqui em determinada época do planeta, muito tempo atrás, tudo infeliz da vida, beleza. Vamos todo mundo se alimentar aqui de boa, tá certo? Aconteceu alguma tragédia, a gente diz tragédia, por quê? Porque aconteceu algum evento no ambiente que separou ao meio essa população aqui. Aqui, no caso, está falando uma barreira geográfica. Uma barreira geográfica foi, digamos, um pedaço do continente se partiu e se transformou numa ilha e separou essa população de caracol. Uma parte ficou vivendo lá na ilha, outra parte viveu no continente, tá? Então, essa barreira geográfica é uma cladogênese, é quando acontece o quê? A ruptura, a separação de uma população. Essa população que viveu lá na ilha, daqui ela da ilha, digamos, o clima ficou diferente, o alimento ficou diferente, então começou a surgir nessa população, mutações no DNA, tá certo? Ou seja, variações no DNA, e eles foram se reproduzindo, e essa variação passando para os indivíduos, para os filhos, se reproduzindo, até que ocorreu o quê? Depois de muito tempo, tá certo, gente? Milhares de anos, aconteceu o quê? O surgimento de uma espécie nova, a espécie B.
E essa espécie que ficou aqui no continente, se alimentando de outro jeito, de outra forma, adaptado a outra forma de vida, outros genes, outra mutação, outra variação que apareceu no DNA, fez com que eles evoluíssem para a espécie C. E a espécie, lembrando que a barreira geográfica impediu que essa espécie se reproduzisse com essa, ela não se reproduzia mais, tá? Não tinha como eles se reproduzirem. Barreira geográfica, eles não se reproduziam mais. Tá? Então, com milhares, centenas de anos depois, a espécie B surgiu a espécie B e a espécie C. E como é que eu sei que a espécie é diferente? Porque a espécie B perdeu a capacidade de cruzar com a espécie C. Se eles cruzam, não gerou descendente fértil, então são duas espécies diferentes. Então, é dessa forma, gente, que dá origem a seres, a espécies novas, tá? Há uma espécie que viveu há muito tempo atrás, por algum motivo elas se separaram, apareceu variação no DNA, que as mudou, essas mudanças foram passadas para os filhos para os filhos e para os filhos, e gerou o surgimento de espécies novas, tá certo? Então, toda essa historinha aqui a gente chama de anagênese, tudo essa historinha, espécie A, houve a ruptura da espécie A, com o passar do tempo surgiu a espécie B e C, então toda essa história é anagênese, tá? E a cladogênese é quando elas se separam. Deixa eu mostrar, vocês estão entendendo, pessoal? Por favor, se vocês não estiverem entendendo, manda um okzinho aí, eu não estou entendendo, tá? Porque é uma coisa que a gente tem que imaginar mesmo, tá? Tem que usar um pouquinho a imaginação. Mas não é difícil, tá? Deixa eu mostrar no cladograma. Olha, a Maria está dizendo que não entendeu. Deixa eu só voltar aqui, então. Olha só. Vou voltar aqui um pouquinho. A filogenia, ela quer montar uma árvore genealógica, tá certo, Maria Herculana? Ela quer montar uma árvore genealógica da espécie. Aqui eu tenho a espécie B, tá bom? Aqui no topo. E aqui eu tenho a espécie C. Há muito tempo atrás, de acordo com a ciência, a espécie B e a espécie C, ela era espécie. Há milhões, vou dizer centenas de anos atrás. Só que no decorrer do tempo aconteceram eventos que separaram em duas espécies diferentes, tá certo? Essa é a história. E o evento que separou elas, tá certo? Travou, vamos ver, travou. E aí, gente, tá travado? Vão colocando aí, tem alguém falando que travou. Vamos ver se destrava. Vou esperar um pouquinho. Voltou, pronto. Vamos lá. Então, a espécie B e C, de acordo com a história aqui com a anagênese, há muito tempo atrás, há centenas de anos atrás, elas eram da mesma espécie, ou seja, elas tinham o mesmo ancestral comum, que seria a espécie A. E o que foi que aconteceu? Aconteceu para a espécie A se transformar em duas espécies diferentes. Se transformar, não. Dar origem a duas espécies diferentes. Então, a anagênese, ela vai contar essa historinha, tá certo? O que aconteceu? Então, prestem atenção. A espécie A viveu há determinado tempo atrás, aqui não especifica o tempo, aconteceu uma tragédia que separou elas em duas populações diferentes. Uma foi viver na ilha, a outra ficou vivendo no continente. A que viveu na ilha, aconteceu mudanças no DNA, que com o passar do tempo deu origem à espécie B. E a que viveu no continente, aconteceu mudanças no DNA, que com o passar do tempo deu origem à espécie C. Então, aqui é só uma historinha para contar de como uma espécie, o ancestral comum, ele se modifica a ponto de dar origem a duas espécies novas, tá certo? E a barreira geográfica, o evento que separa a espécie, a gente chama de cladogênese. Deixa eu mostrar aqui no cladograma para vocês entenderem. Aqui eu tenho o cladograma, que foi tudo isso aqui que eu mostrei, ó. Aqui eu já mostrei um para vocês, ó. Aqui no início, não foi? Ó? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Eu mostrei um aqui no início, o cladograminha, ó. Tá vendo? Olhem para esse aqui agora. Tá vendo esse cladograminha? Eu tenho aqui o leopardo, o toirão, a lontra, o cão e o lobo. Todos eles aqui, ó, aqui é como se fosse uma árvore genealógica. Todos eles aqui têm o mesmo ancestral comum que está aqui, ó, na base. Então, esse indivíduo que está aqui na base, ele deu origem, ó, com o passar do tempo, a 5 espécies diferentes. Vamos seguindo o raciocínio. Ele foi vivendo em determinado... Olha, à medida que vai andando aqui, ó, é o tempo passando. Quando chegou aqui, ó, houve uma ruptura, ou seja, a população se dividiu em duas.
Essa população aqui, que era carnívora, se dividiu em duas. O que aconteceu? A ciência acredita que foi uma cladogênese, uma barreira geográfica, uma desgraça. Aconteceu alguma coisa que separou essa população. Essa população que veio para cá foi misturando o DNA, foi passando as informações para os descendentes, e deu origem ao leopardo. Tá certo? Vocês vão seguindo. A outra população que veio para cá, ó, quando chegou aqui, aconteceu outra cladogênese, outro evento que separou a população em mais duas diferentes. Essa veio para cá, quando chegou aqui teve outra, isso aqui no decorrer do tempo, demorando muito tempo. Gente, vão colocando um ok se vocês estão entendendo o raciocínio? Quando chegou aqui teve outro evento cladogenético que deu origem, tá certo? Ó, ao toirão e à lontra. Essa população viveu aqui, viveu quando chegou aqui, ó, e deu outra cladogênese que deu origem ao cão e ao lobo. Então, o cão e o lobo, eles são parentes muito próximos. Por quê? Porque olha aqui, a cladogênese dele aconteceu aqui, ó. Então, olha o tamanho da linha, tá vendo que é pequenininha do lobo e do cão? Significa dizer que eles são parentes muito próximos. O ancestral comum do lobo e do cachorro tá aqui, ó. Então, o lobo e o cachorro, ele é muito mais parente um do outro do que da lontra. A lontra é mais parente de quem, gente, aqui? Quem é o parente mais próximo da lontra? Vamos ver se vocês entenderam. Quem é? Vocês têm que olhar lá para o ancestral comum. O ancestral comum está lá no nó, onde aconteceu a cladogênese. Está aqui, ó, o ancestral comum dele, ó, está aqui. Então, a lontra, ela é muito mais parente de quem? Do toirão. E o leopardo é longe de todo mundo, ó. O leopardo é longe, olha, o parente mais próximo aqui do leopardo, ó, o ancestral comum do leopardo está aqui, ó. Então é muito distante deles, dos outros. Vocês estão entendendo, pessoal? Vamos olhar outro cladograma aqui para vocês compreenderem. Só mais um. Não é difícil o cladograma de entender. Ele conta, é como se fosse a árvore genealógica. Ó, aqui é a raiz, na raiz eu tenho um ancestral comum de todos. Toda essa história é a anagênese. Cada nó a gente chama de nó. Ó, cada nó é onde aconteceu a ruptura da população. Então, a gente chama de cladogênese, tá? Então, olha aqui. Essa espécie aqui, ancestral, ela deu origem a X, a A, B, a C e a D. A essas espécies aqui, tá? Olhem para esse cladograma e me digam. Quem é o parente mais próximo de quem aí? Vê se vocês entenderam. Quem é o parente mais próximo? As letras mais parentes aí. Olhem para o nó. Quem estiver mais pertinho do nó, eles são os parentes mais próximos. Vejam se vocês entenderam. C e D. Bem facinho, é fácil demais. C e D, olha só. Olha o tamanho da linha. Bem pequenininha. Eles são os parentes mais próximos, tá certo? Mais próximo por quê? Porque aqui está o ancestral comum. Aqui existia, nesse determinado tempo aqui, existia uma população, tá certo? Que por algum evento de desgraça cladogenético separou essa população em duas e deu origem a C e a D, tá certo? Olha para essa questão aqui, foi o Enem Digital do ano passado. Eu não vou nem ler o enunciado. Eu vou só ler aqui o comando. Vejam só. Qual espécie é geneticamente mais semelhante ao seu ancestral comum mais próximo? Olha esse cladograma e me diga. Quem é a espécie que é mais semelhante do seu ancestral comum mais próximo? Quem é que está mais pertinho aí do ancestral comum? Olha aí, eu não vou nem ler. Mais semelhante ao ancestral comum mais próximo. Quem é? A vaca. Você falou com tanto medo, meu filho. Fala mais alto aí, pelo amor de Deus. Vaca. A vaca. Você. Ai, desculpa, gente, eu não podia perder essa piada. Desculpa, Maria Herculano. Vaca, é você, mulher. Desculpe. Gente, por que a vaca? Não precisa nem ler o enunciado. Ednar tá achando é caça. E aí, Ednar, você tá entendendo? Eu não podia perder a piada. Eu perco a aluna, mas não perco a piada. Aí eu tava ensaiando isso. Quando mas essa aí foi boa, viu, Adriana? Eu estava dizendo, e eu estava ensaiando, eu disse, quando o aluno disser vaca, eu digo, é você. Eu estava ensaiando isso, pode acreditar. Gente, ainda bem, gente, que não era essa aqui, né, gente? Então, imagina eu dizer isso, né? Ainda bem que foi a vaca. Maria Herculana, eu te amo, viu, maravilhosa? Você foi excelente para me ajudar na minha piada hoje no dia. Por que que a vaca é o parente mais próximo? Vamos olhar o cladograma, ó. Ela está mais próxima, o ancestral comum dela é esse aqui, ó.
E ela está mais próxima. Olha a linha dela como é pequenininha, comparada com a da ovelha. A linha é no decorrer do tempo. Então, o dela está menor. Então, ela é o parente que tem mais semelhança com o ancestral comum. Tá certo? É ela. É a vaquinha, tá correto, tá? Não vou nem ler o enunciado, porque não há necessidade. Só com comando a gente responde uma questão dessa, tá? Beleza, tá? Olha esse cladograma aqui agora, que é o assunto que eu vou passar para vocês, um dever de casa. Gente, eu coloquei a tabela, essa mesma tabela aqui, ó. Eu coloquei aqui a explicação, tá? E eu coloquei essa tabela aqui para vocês. Eu quero que vocês estudem essa tabela. Essa tabela, ela tem os filhos dos invertebrados, só os invertebrados. Tô rouca, aqui tem muita fumaça. 3 dias cheirando fumaça do lixão. Eu tô sem poder nem respirar direito. Pessoal, eu quero que vocês estudem as características de cada filo, ó, dos poríferos, dos quinidários, dos platelmintos. Eu dei uma estudada nessa tabela, se possível, imprima ou copiem, coloca na parede, vai ajudar muito a vocês, tá? Olhem agora para cá para o cladograma para saber se vocês entenderam. Olhem para cá para esse cladograma e me diga qual é os animais mais próximos, mais parentes em relação às características. Vamos lá. Qual é o mais próximo? De acordo com o cladograma. Vamos lá. Quem mais divide características aí com o ancestral? Digam aí, analisem ele. Quem mais tem característica aí? Ó, mais próximo, mais parente aí deles. E aí? A biologia é incrível, gente. Nada, gente. Quem são os parentes mais próximos? O cordado é parente de quem mais próximo? Ellen. O parente mais próximo do cordado é quem? Vamos lá. Anelide e artrópode também, tá correto, Samuel. E o cordado e a estrela do mar, que é o equinoderme. Gente, beleza, ótimo, ó. Se vocês olharem o parente mais próximo aqui do anelídeo, que são as minhocas, com os artrópodes, eles têm o mesmo ancestral comum. Então, eles são os parentes mais próximos, igual, juntamente também, nós, ó, os cordados, dentro do filo dos cordados, tem peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá certo? O restante aqui, ó, os poríferos, que são as esponjas do mar, tá certo? Quinidários, que são as algas vivas, platelmintos, os vermes achatados, nematelmintos, os vermes cilíndricos, moluscos, como os invertebrados que possuem concha, anelídeo, as minhocas, os artrópodes, os animais que possuem exoesqueleto, e o equinodermata, que são as estrelas do mar, por exemplo, tá certo? E é tão incrível isso que nós, seres humanos, a gente não parece nada com a estrela do mar. Mas a estrela do mar, ela é o parente mais próxima nossa do que de um artrópode. Olha que incrível isso, a biologia. A professora, como? Porque não, a gente não analisa só a característica do corpo. A aparência não é só aparência, é internamente, tá certo? É uma característica interna, surgimento de características também internas, o DNA, tá bom? Então, ela é invertebrado, nós somos vertebrados, possuímos coluna vertebral, crânio. A estrela do mar é um invertebrado ainda, mas ela é muito mais parente e próxima. Por quê? Porque ela tem o mesmo ancestral comum nosso, que a gente. O mesmo ancestral comum. E o artrópode não tem o mesmo ancestral comum dela. Vai ter, ó, longe, tá certo? Então, é incrível a gente saber analisar isso aqui. É incrível. Ó, agora, só para fechar a aulinha. Só para fechar. Prestem atenção. Olha aqui para a raiz do cladograma. Aqui tem um ancestral comum de todos os animais que existem hoje. Ó, nós temos quem aqui? Um protista flagelado, que era uma primeira célula eucariótica que surgiu. Tá certo? E aqui são as características que surgiram, que foram evoluindo, que os animais foram evoluindo. Ó. Eles se tornaram multicelulares, desenvolvimento do embrião, mórula e blástula. Aí veio aqui, ó, cladogênese, o que veio para cá? Apareceu o sistema arquífero, parazoário, não possui células, tecido verdadeiro, deu origem às esponjas do mar, Bob Esponja.
Aí veio aqui o quê? Desenvolvimento de glastulação. Eumetazoários. Aqui apareceu os tecidos verdadeiros. Veio um evento cladogenético aqui, deu origem de blasto, foi surgindo, aqui são todas as características que foram surgindo até dar origem a cada filo de animal. Olha que incrível, tá? Então, na hora de você organizar um animal dentro do seu filo, você tem que olhar todas essas características aqui, ó, todas, tá? É incrível isso. 3 folheto embrionário, o embrião, depois que o óvulo fecunda o espermatozoide, gente, o embrião, ele começa a se desenvolver, as células começam a se dividir e dá origem a 3 folhetos de células diferentes, endoderme, mesoderme e ectoderme. E cada grupo de célula desse vai dar origem a um tecido do corpo. Um vai dar origem ao cérebro, a ectoderme, a mesoderme dá origem aos órgãos internos e etc. Os quinidários só tem 2 tecidos, ó, 2 tipos de tecido. As esponjas não tem nenhum. Já a partir daqui, dessa época aqui, ó, todos os animais que vêm depois daqui, eles serão triblásticos, tá, gente? Vamos seguir no raciocínio. Quando chegou aqui, ó, outro evento cladogenético, apareceu os animais protostômios. O blastóporo, que é um tecido lá que o embrião ele se organiza, forma um buraquinho lá no embrião, o blastóporo dá origem primeiro à boca do animal. Então, quando o blastóporo dá origem à boca, surgiu todos esses animais aqui, ó. Surgiu o platelminto, o nematóide, o molusco, olha, todos eles. Deuterostômios são animais que o blastóporo dá origem ao furículo, ao ânus primeiro, tá? Então, surgiram esses aqui, ó, que somos nós, os cordados que estamos aqui. A manhã tá dando aula. Tá terminando. Descarregou. Pronto, deixa a manhã terminar da aula, viu? Fique lá esperando, vai assistir TV. Ó, vá amanhã vai já. Deuterostômios, que dá origem primeiro ao ânus, tá certo? Do animal. E nós temos aqui quem? Os equinodermes e os cordados. Por isso também, ó, que eles são parentes mais próximos nossos, ó. Foram surgindo características que são semelhantes a nós, a esses 2 grupos diferentes, e os outros não têm, tá? Então, aqui é toda a história, tudo isso aqui a gente chama de anagênese. Toda essa historinha evolutiva aqui que aconteceu para dar origem às espécies que existem hoje, a gente chama de anagênese, tá? E cada cantinho desse aqui, cada ruptura dessa, a gente chama de cladogênese, tá? Pessoal, vocês entenderam o cladograma, por favor? Dá um ok aí, ou sim ou não, porque não é difícil. Agora tem que analisar, tá? Tem que ter uma análise. Vocês entenderam? Não é difícil, né? Mas a gente tem que estudar ele. O Enem adora colocar um cladograma para vocês identificarem qual é a característica comum dos 2, para vocês identificarem qual é o grupo mais próximo, qual é o grupo mais distante, tá certo? Entre nós estamos aqui, nós somos os cordados. Qual é o filo de animal mais distante da internet tá? Voltei! A internet está de boa hoje aqui. Hoje vai ter reclamação. Vá para terminar, tenha paciência. Será que alguém me expulsou? Voltei? Possível? Voltou, não foi? Voltou de boa? Estão me vendo, gente? Voltou, pronto. Tinha me expulsado aqui, a internet.
tá? Então, eu coloquei esses nomezinhos aqui para ajudar vocês na hora de estudar, tá? Que são os conceitos, tá certo? São os conceitos de tudo isso que eu acabei de mostrar a vocês, tá bom? E agora, liguem aqui para a gente finalizar a aula de hoje rapidinho, tá? Então, filo das esponjas do mar são parazoários, não possuem tecido verdadeiro. Exemplo, esponjas. Sistema digestivo, o Enem quer que vocês saibam isso de cada filo. Então, se liguem, estudem isso hoje, tá? Sistema digestivo não possui. Respiram, como é que se alimentam? Filtram a água, respiram por difusão, o oxigênio passa da água para a célula da esponja, a excreção também é por difusão, o nitrogênio passa da célula para a água, a circulação não possui coração, sistema circulatório, tá bom? Sistema nervoso não tem, e aqui a reprodução. Pode ser sexuada e assexuada, tá? Então, eu quero que vocês deem, tá certo, gente? Uma olhada em cada um deles, tá? Dá uma estudada hoje nessa tabela, não é difícil, o Enem quer que vocês saibam um pouquinho de cada filo, para vocês dominarem um pouquinho as características de cada animal, tá bom? Aí vocês vão seguindo, vão só dando uma ajudada, se tiver dúvida aqui nas características, aqui possui, tá? E de quebra, vocês podem entrar em contato comigo na hora que vocês... certo, gente? Que a gente discute. Próxima aula eu quero trazer para vocês o restante dos reinos. Eu quero falar sobre o reino dos vírus, o reino das bactérias, os protistas, tá certo? Para a gente terminar os reinos animais e fechou com planta, para a gente terminar logo praticamente todos os seres vivos, tá? Então, estudem essa tabela é com vocês, tá? Isso aqui é com vocês, é facinho, é só ver quem tem característica e quem não tem. O principal da aula era isso aqui, que vocês tinham que entender a relação filogenética, ou seja, tinham que entender qual era a relação parentesco entre os animais, entender que existe um parentesco entre todo ser vivo que existe, tá certo? Assim como existe o nosso com as plantas, vai existir um parentesco nosso em alguma árvore filogenética com os protozoários, com os fungos, tá? Então, a biologia quer que vocês entendam. Todo ser vivo, ele é proveniente do mesmo ancestral comum, tá bom? Coloquei lá o linkzinho com questões para vocês responderem. Respondo algumas hoje, pelo menos umas 5, tá bom? E aí, por favor, estudem essa tabela, gente, porque aí vocês vão só contribuir para o conhecimento de vocês, tá bom? Por hoje é só, nossa aulinha acabou, tá certo? Fiquem de boa aí. Boa próxima aula. Para que não caia tanta internet como hoje deu bastante problema, tá bom? E qualquer coisa, entre em contato comigo aí no grupinho, tá bom? Tá certo, Jefinho? Beleza, amigo? Uhul, valeu, André. Tamo junto, misturado. Tá ok, Adriele. Adriele, ô, tá bom agora. Qualquer coisa, entre em contato. Eu, gente Soares, trabalho? trabalho aqui também. Eu fazendo trabalho já aqui. Você vai ver ser muito afim da criatura. Eu tô Aí hoje não teve